Olá, é um prazer estar aqui com você novamente em abibliavocê.com.br. Hoje nós vamos comentar sobre algo um pouco mais interessante para a maioria das pessoas que estão ligadas nesses vídeos tutoriais, esses vídeos cursos. Hoje nós vamos falar sobre planejamento para a escola bíblica dominical. Como eu prometi a vocês, reformularíamos esse curso, faríamos um novo curso com nova roupagem, com nova aparência e com um pouco mais de aprofundamento nos detalhes da escola bíblica dominical. Hoje nós vamos falar primeiramente, para começar esse curso, sobre a necessidade de planejamento. Você deve perceber que planejamento é necessário para tudo, mesmo que você não perceba claramente que aquilo se chama planejamento. Imagine que um cozinheiro vai fazer uma determinada receita, um tipo de ilustração que eu gosto muito de usar até. O cozinheiro, quando ele vai preparar uma festa, por exemplo, ele sabe que ele tem que preparar aquela festa, mas ele vai procurar uma receita adequada àquela festa, que tenha uma comida que seja palatável, que seja agradável para o ambiente, para o momento propício. Então, para este momento, aquele cozinheiro vai procurar uma receita adequada. Essa receita é o plano que ele vai seguir para poder produzir a sua comida, o seu jantar, o seu almoço, ou seja lá o que for. Então esse é um pequeno exemplo de planejamento. Podemos ainda dar outros exemplos de planejamento que são usados pelas pessoas em geral. Um outro exemplo de planejamento também usado pela maioria das pessoas é o planejamento no que diz respeito à construção de uma casa. Mesmo as pessoas que constroem a sua casa da forma mais simples e menos voltada a questões arquitetônicas ou mesmo de engenharia, o que é fundamental, mas algumas pessoas abandonam isso de lado, ou por questões financeiras, ou talvez até por falta de cuidado. Aqueles que fazem por questões financeiras geralmente fazem uma casa muito simples e nessa casa, de qualquer forma, eles vão fazer um pequeno planejamento definindo o que seria cada posição e onde ficaria cada cômodo. Isso se chama a planta da casa. A planta da casa também é um tipo de planejamento. Nós vemos aí que é um planejamento já gráfico. Ele entra com um plano escrito, gráfico, desenhado, ao contrário da receita que é escrita. Pode até vir com uma foto, mas geralmente é escrita. O planejamento de uma casa, ele é feito na base de um desenho. E ele vai seguir também outras questões que vão entrar com contas, com determinadas outras coisas, mas vamos nos reter aquilo que é mais visível, mais palpável para nós, que seria, por exemplo, o desenho da planta de uma casa, que como exemplo de planejamento um pouco mais gráfico também. Podemos ainda dizer que planejamento é tudo que nós fazemos. Quando vamos dar uma aula, também planejamos como essa aula vai ser dada. Você não dá uma aula de qualquer jeito, você não deveria, a princípio, dar uma aula de qualquer jeito, embora muitas pessoas até façam isso. Não é aconselhável que se dê uma aula sem saber o conteúdo que você vai falar. Não é aconselhável que se dê uma aula sem saber como você vai abordar aquilo, a que pessoas você vai se dirigir e o que essas pessoas são capazes de responder dentro da aula que você vai dar. Algumas pessoas reclamam, mas meus alunos não participam. Talvez os alunos não participem porque o seu planejamento não foi feito para eles. Pode ser até um bom planejamento, mas não pensado para aquele grupo específico de alunos. Então é necessário que quando pensamos num planejamento para uma aula, precisamos pensar nas pessoas que vão ser atingidas, assim como planejamento para qualquer coisa. Por exemplo, voltando ao exemplo do cozinheiro, quando o cozinheiro prepara um jantar, ele prepara pensando em quem ele vai receber. Se ele vai receber uma autoridade ou se ele vai receber uma família, um familiar seu. Ele vai tratar isso de formas distintas, com características distintas. Então, observe que o planejamento, ele também tem que ter em vista o tipo de pessoa para o qual ele é orientado. Eu gostaria de falar para você também
que Deus, ele não é contra o planejamento. Existe uma cultura de que não se deve ser muito cuidadoso com algumas coisas, que tudo deve vir meio que de repente, tem que ser uma questão mais que intuitiva até. Dizem que o Espírito Santo age de forma inesperada e realmente o Espírito Santo age de forma inesperada. Mas o Espírito Santo não age sem trabalho. Deus sempre procurou pessoas que gostem de trabalhar, pessoas trabalhadoras. Nós vemos o exemplo de Elias, Eliseu, o próprio Gideão também estava malhando trigo. Nós vemos o exemplo de nosso pai da fé, o Abraão, que também estava fazendo suas coisas e ele deixou tudo para fazer a vontade de Deus. Observe que Deus, ele não está querendo pessoas que se preocupem com uma mera improviso, dá um jeitinho. Se aconteceu alguma coisa, a gente dá um jeitinho. Isso não existe na palavra de Deus. E Deus é a primeira pessoa no mundo que mostra o exemplo de planejamento. O exemplo de planejamento que Deus nos mostrou pode ser encontrado em Gênesis. Observe no capítulo 1 de Gênesis que Deus começa fazendo o seguinte. Primeiro, ele separa águas das águas. Antes de tudo, ele cria os céus e a terra. Depois, ele separa águas de águas, ou seja, as águas do oceano, de um grande e vasto oceano, das águas que estão suspensas em forma de vapor. Logo depois, Deus faz surgir a terra no outro dia. No terceiro momento, Deus faz com que surjam as plantas, para que possam servir até de alimento para os animais que virão depois, como por exemplo os pássaros que surgem primeiro, os peixes, e por fim, no sexto dia, é criado o homem com os outros animais de um grau mais complexo. Então nós podemos ver aí que Deus foi preparando cada coisa para cada situação. Deus preparou o suporte para a vida primeiro, quando ele preparou a terra e o mar separando-os. Deus preparou também o alimento para os animais que viriam depois, quando Deus chegou e fez com que nascessem primeiro as plantas brotassem para que servissem de alimento para os animais que viriam depois. E Deus terminou criando o homem como coroa da criação, como algo que era a semelhança dele. Nós somos semelhança de Cristo, para que pudéssemos governar tudo. Ora, Deus não poderia criar o governante, aquele que irá administrar a criação, porque nós governamos de alguma forma a criação, sim, se entendermos governo como uma arte de dirigir, de orientar, de administrar as coisas. Então o ser humano, ele foi criado para submeter as outras coisas e cuidar delas. Então esse ser humano teria que ser criado no último dia da criação. E no sétimo dia Deus descansou para nos dar o exemplo de que precisamos descansar também do nosso trabalho. Então Deus mostrou bem claro aí um planejamento, mas tem um outro planejamento que Deus fez também e que de repente não está muito claro só nesse primeiro capítulo de Gênesis, mas você verá claramente em toda a Bíblia. O outro planejamento que Deus criou e que fica claro em toda a Bíblia é o plano de salvação em Jesus Cristo. Nós só encontramos a salvação através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da criação, antes que tudo fosse feito, Deus, como é presciente e onisciente, ele já sabia de tudo que aconteceria, que iria acontecer, como seria feito e os erros até que os homens cometeriam. Então Deus, no seu amor, ele não deixou de criar o homem, porque ele nos ama, ele nos quer bem, ele quer pessoas que se relacionem com ele. E ele criou os homens como seres que podem se relacionar com Deus. Alguns podem dizer, mas Deus criou o homem e o homem faz tantas maldades. Não todos os homens, alguns homens, e às vezes alguns homens fazem muita maldade, mas muitos homens também se relacionam com Deus de forma digna. Generalizar é uma falácia que usam contra a humanidade. Então vamos entender que Deus criou o homem e sabendo que o homem, dentre eles, existiriam aqueles que optariam pelo mal, pela desobediência a Deus. Aliás, o mal é, biblicamente, a desobediência à vontade de Deus. E sabendo disso, Deus preparou desde antes da criação o plano de salvação em Jesus Cristo,
como nós podemos ver em vários textos bíblicos que Deus, por exemplo, diz em Salmos, através de Davi, que Deus já conhecia antes da sua criação, antes de ser gerado, Deus já conhecia ao salmista. Nós podemos ver também em outros textos, como em Hebreus, Deus tratando de Jesus como o sacerdote eterno, sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque, que não tem começo nem fim. Então nós vemos que o plano de salvação, ele já vinha há muito tempo. O próprio tabernáculo do templo, o próprio templo em si, ele representava o plano de salvação. Quando você vê o sacrifício de cordeiros, esse sacrifício de cordeiros tem referência direta com o cordeiro que é Jesus Cristo. Se você for ler o livro de Hebreus, você verá claramente essa ligação entre o sacerdócio de Cristo como o único e suficiente sacerdote para nos libertar de todo o pecado e, além disso, também como o Cordeiro Imaculado de Deus que paga por todos os nossos pecados. Então, acompanhe toda a Bíblia e você verá que o plano de salvação de Deus, ele vem desde o início. Deus já previa que o homem pecaria, o Deus preparou a vinda de Cristo desde Raabe, que era uma prostituta e que se casou com um hebreu e que foi ser avó ou bisavó de Davi, e que de Davi também veio surgir a família de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio da família de Davi. Observe que no que foi escrito no Velho Testamento, Jesus Cristo estava lá na origem, veio da família de Davi. Isso também é um tipo de planejamento que Deus fez. Agora podemos entender que planejamento é muito importante para várias coisas que fazemos em nossas vidas, para várias coisas que precisamos meditar e entender com qualidade. Por exemplo, vocês estão vendo o cachorrinho aqui atrás, o Luke. O Luke não faz planejamentos, ele vê alguma coisa que lhe interessa e vai atrás. Não é, Luke? É assim com ele. Esse bichinho aqui, ele faz tudo o que simplesmente lhe chama a atenção. Ele está preocupado com fazer as coisas que agradem seu dono. Eu chamei ele veio rápido, ele quer agradar o seu dono. E de certa forma devemos ser assim também, devemos querer agradar a Deus com nossa alegria, com nosso bem-fazer. Mas é importante que nós saibamos que não somos como os animais que têm apenas mero instinto. Nós temos, acima disso, nós temos a capacidade de planejar, de prever as coisas para poder fazer o melhor. Queira fazer o melhor para Deus, queira planejar a sua aula, o seu curso, aquilo que você vai fazer para as pessoas, para Deus, da melhor forma possível. Deus quer que você faça um planejamento adequado do plano de aula. Não pense que planejamento é uma coisa ruim ou uma coisa só para eruditos, para pessoas bacanas. Isso é uma grande bobagem, porque todos planejam desde o momento mais simples da nossa vida. Quando você vai plantar uma horta, você sabe que tem um dia, melhor dizendo, um mês do ano apropriado para plantar determinado tipo de hortaliça ou de verdura, seja lá o que for. E você não vai plantá-lo numa época que não seja propícia. Então isso também é planejamento. Observe que um agricultor, seja ele um grande agricultor ou um agricultor mais humilde, ele sabe o tempo de cada coisa e vai agir conforme esse período. Também um negociante, se você vende coisas, mesmo que seja um comerciante ambulante, você sabe que alguns produtos venderão mais em determinadas épocas do ano. Então, por exemplo, podemos entender a partir dessas colocações que nós não somos incapazes de planejar e que Deus não é contra o planejamento. Ao contrário, Deus valoriza o planejamento e dá exemplo de planejamento para nós. Portanto, planejemos as nossas ações para que possamos fazer o melhor dentro da escola bíblica dominical. Então, portanto, terminamos aqui essa aula de hoje. O nosso objetivo hoje foi falar para você sobre a importância de planejar. Qual a importância do planejamento para a escola bíblica dominical? Em outra aula, vamos tratar sobre outro assunto mais aprofundado. Vamos começar a falar sobre o que é
EBD e o que não é escola bíblica dominical. Precisamos saber, antes de ir mais a fundo no planejamento, precisamos saber o que é escola bíblica dominical e o que não é escola bíblica dominical, pois muitas pessoas estão confundindo o que seja escola bíblica dominical com outras coisas, outras realidades que podem ser até boas em realidades diversas, mas não na realidade própria da escola bíblica dominical para o objetivo que ela se refere. Quando você tiver a ideia de planejamento em mente, lembre-se sempre dessa palavra, planejamento. Plano tem um objetivo. Que Deus o abençoe e que seu objetivo seja concluir esse curso e aprender cada vez mais da palavra de Deus. E que para que possa ensinar a outras pessoas e compartilhar com outros irmãos a palavra do Senhor e a forma como Ele nos ensina coisas maravilhosas a respeito de sua grandiosa e maravilhosa graça. Que Deus o abençoe. Obrigado por estar aqui conosco em abibliavocê.com.br.